Eu quero começar este vídeo com uma frase que uma mulher me disse na sacristia depois de uma missa de sétimo dia, com os olhos tão cheios d'água que ela mal conseguia falar. Padre, eu tenho medo de chegar no céu e não encontrar ele lá, e saber que eu podia ter feito mais e não fiz. O nome dela é Dona Aparecida, 71 anos. Moradora de Lagoa da Prata, aqui em Minas Gerais. O filho dela, o Rodrigo, 38 anos, se separou da primeira esposa e foi morar com outra mulher sem casar na igreja. Ela não perdeu o contato com ele. Ela vai ao Natal na casa dele. Ela abraça os netos que nasceram dessa união. Ela gosta da mulher com quem ele vive, e isso torna tudo ainda mais confuso por dentro. Porque ela não sabe se está fazendo certo ou errado. Não sabe se está sendo uma mãe fiel ou uma mãe cúmplice. Não sabe se as orações que ela reza por ele toda noite estão chegando ao céu, ou se Deus está de braços cruzados porque a situação do filho não foi regularizada. E no fundo, lá no fundo, onde a gente guarda as perguntas que tem vergonha de fazer em voz alta, ela quer saber uma coisa só: o meu filho pode se salvar? Se você veio até esse vídeo, é porque tem alguém assim na sua vida, ou porque essa pessoa é você mesmo. Então fica comigo até o fim, porque antes de terminar, eu vou revelar qual é a oração que os santos usavam especificamente para interceder por quem eles amavam e que estava vivendo em situação irregular. Não é o terço, não é a novena, é algo muito mais simples e por isso mesmo muito mais poderoso. Mas antes disso, eu preciso te dizer 3 coisas que a Igreja realmente ensina sobre esse assunto. 3 coisas que muita gente devota nunca ouviu e que mudam tudo. A primeira coisa se chama presença. Dona Aparecida guarda na carteira, entre os documentos, uma foto do Rodrigo com 8 anos, de shorts azul e sorriso aberto. Toda noite, quando termina de rezar o terço, ela olha para essa foto e pede a Deus que cuide do menino que ele foi, porque ela sente que o homem que ele é hoje está longe de Deus e longe dela. Ela foi à paróquia 2 vezes conversar com um padre. Na primeira vez, o padre disse que o filho precisava procurar regularizar a situação. Na segunda vez, ela perguntou se podia continuar indo ao Natal na casa do Rodrigo. E o padre ficou vago demais para ajudar de verdade. Ela tentou conversar com o filho. Ele disse: "Mãe, eu sei que você não aprova, mas eu sou feliz." E ela não soube o que responder. Isso não é falta de fé. Isso é uma mulher de fé profunda que foi abandonada no momento em que mais precisava de clareza. Então eu vou dar a ela e a você essa clareza. Existe um erro que pessoas de fé profunda cometem com boa intenção. Elas confundem amar o filho que está longe com aprovar o caminho que ele tomou. E por medo de serem confundidas com cúmplices, cortam o vínculo, afastam-se, ficam na margem. É como uma mãe que vê o filho afogando e, por medo de se molhar, fica na beira do rio gritando instruções de nado. A presença não é aprovação. A presença é a única corda que o filho consegue alcançar quando decide nadar de volta. O Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia de 2016,
usou a imagem do hospital de campanha. O médico não aprova o ferimento, mas trata o ferido sem esperar que ele se cure sozinho antes de entrar. A Igreja não está dizendo que a situação irregular é sem importância. Está dizendo que abandonar a pessoa não é a resposta de Deus. Nunca foi. Eu preciso contar o que aconteceu com uma mãe que atendi pastoralmente em Conselheiro Lafayette. Ela cortou o contato com o filho divorciado por conselho de uma pessoa bem intencionada da paróquia que disse que continuar vendo o filho era aprovar o pecado dele. 8 anos depois, o filho estava doente e morreu sem os sacramentos. Não porque recusou, mas porque a mãe, que seria o único elo com a Igreja, não estava lá para chamar o padre. Ela voltou à paróquia destruída e me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Padre, eu achei que estava agradando a Deus, mas eu estava agradando ao meu medo. Você vai pensar, mas se eu continuar perto sem falar nada sobre a situação, parece que estou aceitando. Eu entendo esse pensamento, mas São Francisco de Sales, doutor da Igreja, escreveu que mais pessoas são alcançadas pela misericórdia do que pela condenação. Presença não é conivência. Presença é estratégia espiritual. É o que a mãe do filho pródigo fez enquanto esperava. Ela não foi atrás dele para cobrar, mas ela estava lá quando ele voltou. Esta semana, se você tem um filho ou familiar em situação irregular, eu te peço uma coisa só: liga para ele. Não para falar sobre a situação, apenas para dizer que você está pensando nele, sem cobranças, sem menções veladas, apenas presença. Faz isso durante 30 dias. A conversão começa quando a pessoa se lembra de que é amada, não quando se lembra de que está errada. A segunda coisa que a Igreja ensina e que vai incomodar um pouco se chama oração. E eu preciso ser honesto com você sobre isso. Existe uma forma de rezar pelo familiar em situação irregular que, sem que a pessoa perceba, não é oração. É julgamento embrulhado em palavras piedosas. Quando a gente reza assim: Senhor, converte meu filho, mostra a ele que está errado, faz ele enxergar o pecado que está vivendo. Essa oração está pedindo a Deus que confirme o julgamento da pessoa que ora. Não está deixando espaço para que Deus trabalhe do jeito que só Deus sabe trabalhar. É como pedir ao médico que faça exatamente a cirurgia que você, leigo, já diagnosticou, sem deixar ele examinar o paciente. Dona Aparecida fazia exatamente isso. E ela é uma das mulheres de fé mais profunda que já conheci. Não era falta de fé. Era uma versão da fé que ainda não tinha chegado ao seu tamanho completo. Deixa eu te contar sobre Santa Mônica. Ela rezou 17 anos pela conversão do filho. O filho era Agostinho, aquele que virou um dos maiores doutores da história da Igreja. O bispo Santo Ambrósio de Milão, que acompanhou Mônica pastoralmente, registrou que o ponto de virada das orações dela não foi quando ela intensificou os pedidos de conversão. Foi quando ela começou a pedir simplesmente que Deus amasse o filho do jeito que Deus sabe amar, sem especificar o caminho. Agostinho se converteu 3 anos depois. Uma paroquiana minha, Dona Lourdes, rezava o terço completo todo dia, pedindo que o marido abandonasse a segunda família que havia formado. Depois de uma conversa comigo, ela mudou apenas uma coisa.
Passou a rezar, pedindo que Deus tocasse o coração do marido do jeito que Deus achasse melhor. Ela conta que em 3 meses o marido apareceu na porta, não para voltar, mas para regularizar a situação dos filhos, que estava abandonada há anos. E ela me disse: eu parei de dar ordens a Deus e ele começou a trabalhar. Você vai pensar, mas eu preciso ser específica, Deus precisa saber o que eu quero. E eu te digo, Deus já sabe. Jesus disse no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, versículo 8, que o Pai conhece suas necessidades antes de você pedir. A oração não é para informar Deus, é para alinhar o seu coração com o coração dele. Então eu vou te dar agora a oração que os santos medievais reservavam para quem eles amavam e que estava em situação irregular. A mesma que Santa Mônica descobriu depois de 14 anos rezando sem resultado. Ela é esta: Senhor, ama o nome da pessoa do jeito que só Tu sabes amar. Eu não sei o caminho, Tu sabes, só isso. Durante 21 dias, substitua a oração de pedido de conversão por essa, sem especificar o que você quer que mude, sem detalhar o pecado que você quer que cesse. Entregue o resultado para Deus como um pacote fechado, não como uma lista de instruções. E observe o que acontece, não com o familiar, mas com você. A terceira coisa que a Igreja ensina se chama julgamento, e essa é a mais difícil, mas é a mais importante para quem é devoto há décadas. Existe um estado espiritual que se instala silenciosamente em pessoas de fé profunda, sem que elas percebam. É a certeza absoluta de quem vai ou não vai se salvar. É como um juiz que, depois de anos no tribunal, começa a decidir os casos antes de ouvir a defesa, porque já viu muitos casos parecidos e acha que sabe. Por fora parece sabedoria, por dentro é presunção. E a presunção fecha o coração para a misericórdia, tanto para os outros quanto para si mesmo. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas eu preciso te fazer 5 perguntas. Responde no silêncio do seu coração. Primeira, você sente desconforto quando o padre fala de misericórdia para divorciados e pensa que isso não está certo antes mesmo de ouvir o argumento completo? Segunda, você tem mais facilidade em rezar por pessoas que nunca conheceram a Deus do que por familiares que conhecem e, na sua avaliação, estão se afastando deliberadamente? Terceira, quando alguém na família menciona o parente em situação irregular, você sente uma tensão no peito, não de dor, mas de um julgamento silencioso que você não diz em voz alta, mas sente. Quarta, você já pensou, mesmo que rapidamente, que a situação do familiar é um castigo de Deus e que talvez seja necessária para que ele aprenda? Quinta, e essa é a mais corajosa de todas, você reza pelo familiar, mas lá no fundo, uma parte pequena de você acredita que ele vai se condenar. E já fez uma espécie de paz silenciosa com essa possibilidade, como se desistir fosse mais suportável do que continuar esperando. Se você se reconheceu em 3 ou mais dessas perguntas, essa parte do vídeo é diretamente para você. E eu não estou dizendo isso para condenar.
Estou dizendo porque eu mesmo já estive nesse lugar e precisei que alguém me dissesse. Agora deixa eu te mostrar o que a própria igreja ensina sobre isso. Não a minha opinião, a igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1861, ao tratar do pecado mortal, estabelece que para que um pecado seja mortal, são necessárias 3 condições ao mesmo tempo: matéria grave, pleno conhecimento e consentimento deliberado. E o parágrafo 1735 acrescenta que a responsabilidade de uma ação pode ser diminuída ou até anulada por fatores como ignorância, pressão, medo e outros condicionamentos psicológicos e sociais. Isso significa uma coisa muito importante. A avaliação externa de uma situação de vida não equivale ao julgamento interno da alma, e esse julgamento pertence exclusivamente a Deus. Em outras palavras, você e eu podemos enxergar a situação irregular, mas não enxergamos o que está dentro daquela pessoa. Não sabemos o que ela sabe, não sabemos o que ela sofreu. Não sabemos o peso das pressões que moldaram as escolhas dela. Só Deus sabe, e é só Deus quem julga. São João Paulo II, na encíclica Dives in Misericordia, de 1980, escreveu que a misericórdia de Deus não é a eliminação da exigência moral. É a potência que supera o mal, que age precisamente onde a situação parece sem saída. Para você que está há anos rezando sem ver resultado, guarda essa frase. Deus não está avaliando o tamanho do problema, está avaliando o tamanho da sua perseverança. Há algo que minha avó Fica dizia lá no interior de Ibirité, quando eu era menino. Ela tinha uma tia que se separou do marido depois de anos de violência e foi morar com outro homem. A família toda se dividiu, mas a vovó Fica nunca cortou o contato. Todo domingo depois da missa, levava quentão e pão de queijo para a casa da tia. Quando alguém da família dizia que ela estava incentivando o pecado, a vovó Fica respondia com voz mansa, mas firme: Deus não me pediu para ser porteira do céu, me pediu para amar. Levei 30 anos para entender completamente essa frase. E hoje eu sei que ela resume mais teologia do que muitos livros que li no seminário. Antes de encerrar, eu quero te pedir uma coisa. Esta semana, acende uma vela para Nossa Senhora Aparecida. E em vez de pedir pela conversão do familiar, agradece pelo amor que Deus já tem por ele agora. Não pelo amor que Deus vai ter quando ele se converter. Pelo amor presente, incondicional, que não depende da regularização da situação. Esse ato de gratidão antecipada é o que os místicos chamam de fé operante, e ela muda o campo espiritual de uma intercessão inteira. Você vai pensar, mas agradecer por alguém que está em pecado não é errado? E eu respondo, agradecer pela pessoa não é aprovar a situação, é reconhecer que Deus não desistiu dela. E se Deus não desistiu, você também não precisa desistir. 6 semanas depois de começar a oração da entrega, aquela que eu ensinei, a do jeito que só tu sabes amar, Dona Aparecida recebeu uma ligação do Rodrigo. Espontânea. Ele disse que queria conversar com um padre, não para regularizar imediatamente, mas para entender o que a igreja realmente dizia sobre a situação dele. Ela me contou depois, com aquele sorriso de quem esperou muito tempo e finalmente pode respirar. Padre, eu parei de segurar ele com a mão. E ele voltou por conta própria. Eu não sei qual é a situação da sua família. Não sei o nome do filho,
do irmão, do marido ou de quem você está rezando. Mas eu sei uma coisa: Deus não precisa que você seja o juiz do seu filho. Ele já tem um. O que ele precisa é que você seja a mãe. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que está passando pela mesma dor, porque tem muita dona Aparecida por aí, com a foto na carteira e o terço gasto de tanto rezar, que precisam ouvir que não estão sozinhas e que Deus ainda está trabalhando. Que Nossa Senhora Aparecida, que não apareceu para os que já estavam dentro da igreja, mas para os que trabalhavam na lama do rio, continue intercedendo por todos os que estão longe e por todos os que os amam de longe. Uma boa semana para você e até o próximo vídeo.